Muito boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos juntos aqui na nossa celebração de domingo à noite. Nós estamos juntos aqui no nosso culto de adoração, de oração, de estudo da Palavra de Deus. E eu quero aqui já agradecer a você por ter priorizado, por ter separado esse tempo para juntos buscarmos ao nosso bom Deus. Queridos irmãos, eu quero pedir a você que, por favor, compartilhe o link, convide pessoas para estarem junto conosco. Nós temos uma palavra de Deus para todos os corações que se ajuntarem conosco aqui nesse tempo de isolamento, nesse tempo em que nós retomamos, essa suspensão de cultos. E aí você pode pensar, poxa pastor, e onde estão o pessoal do Ministério de Louvor? Por que não está fazendo na igreja essa transmissão, essa live? Bem, meus irmãos, o decreto estadual e também o decreto municipal, eles nos privaram de realizar essa live, Essa live no templo, com o Ministério de Louvor, enfim, com a estrutura normal que nós temos de culto. Mas isso não é empecilho de nós estarmos aqui trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Acreditamos que isso vai passar, nós estamos orando, mas eu peço a você que tenha paciência. Boa parte das igrejas da nossa cidade de Itarantim está sem culto nesse momento, Claro, as pessoas podem cultuar em suas casas, mas aqui a gente, com essa live, a gente dá a nossa contribuição através do envolvimento com a igreja, da igreja estar oferecendo algo para a sua edificação, para o seu crescimento espiritual, tá bom? Então, volto a repetir, com a questão do lockdown, também da suspensão de reuniões, independente do número de pessoas, nós não estamos transmitindo a nossa live, o nosso culto, de uma forma um pouco mais normal, com o Ministério de Louvor, dentro da igreja. Eu estou aqui na secretaria da nossa igreja, transmitindo essa palavra de Deus, realizando esse encontro com você que está aí do outro lado. Bem, mais uma vez eu peço, vamos compartilhar para que mais pessoas sejam edificadas através da palavra de Deus essa noite, tá bom? Bem, eu tenho uma palavra de esperança para o seu coração. Eu tenho uma palavra de esperança. E eu quero ler um texto bíblico que se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 62 e verso 5. Livro de Salmos, capítulo 62 e verso 5. Não é ainda o texto para a pregação, é apenas um texto de abertura do nosso culto, tá bom? Um texto de abertura, porque eu vou convidar você para orar comigo daqui a pouco, tá certo? Palavra de Deus em Salmos, capítulo 62 e verso 5 diz assim: Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Poderíamos aqui colocar esse texto no plural, Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem, e aí eu incluo você, incluo a mim, dele vem a nossa esperança. Queridos, estamos vivendo dias difíceis em que, de fato, eu acredito que estamos convivendo com baixos níveis de esperança. Acredito que os corações humanos, desde 2020 e agora também 2021, se encontram, muitos deles, desesperançados. Davi se encontrava com baixo nível de esperança. A sua alma estava amedrontada, a sua alma estava ansiosa,
talvez pessimista. E ele então busca trazer resposta para essa interioridade amedrontada. Ele diz: minha alma, espera em Deus, porque dele vem a nossa esperança. Meus irmãos, é preciso que a gente, nesses dias tão difíceis, que a gente faça como Davi. A gente diga para nós mesmos, para as nossas almas angustiadas, amedrontadas, ansiosas: espere em Deus, ó minha alma, porque dele vem a minha esperança. Nesta noite, eu quero trazer uma palavra de esperança para a sua vida. Eu quero trazer uma palavra de encorajamento para a sua vida. Então, por isso, vamos orar. Porque se tem algo que pode nos animar, nos encorajar, nos fazer sonhar, nos dar esperança em meio às situações e às circunstâncias tão difíceis, é a oração. Eu convido a você, dobre os seus joelhos se você puder. Eu convido a você, de fato, se desligue de tudo e vamos falar com Deus, vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu agora e vamos pedir a Ele: Senhor, encha meu coração de esperança. Deus, eu tenho estado amedrontado, amedrontada, tenho estado muito pessimista, muito negativista. Então, por favor, vamos pedir ao Senhor que enche o nosso coração de esperança. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento de louvor ao teu nome, de culto. Eu quero te agradecer por esse momento que eu e meu irmão, eu e minha irmã, te buscam em oração agora, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós temos motivos para nos desesperançarmos. A situação não está fácil. Mas é verdade também que nós temos motivos, e o motivo para nós nos enchermos de esperança é ainda maior. É o Senhor, o Pai bondoso, o Pai amoroso, o Pai gracioso, o Pai presente na hora da angústia. Senhor, visita a alma desta mulher agora, Senhor. Visite a alma deste homem agora. E encha esse coração de esperança. Talvez eu esteja orando agora, Senhor, com pessoas desempregadas, com pessoas, ó Pai, que a sua renda caiu significativamente, pessoas enfermas, pessoas enlutadas, pessoas vivendo, Senhor, fobias e de fato, Senhor, vivendo um estado emocional, Senhor, ó Deus, triste, nada saudável. Ó Deus, em nome de Jesus, nos encha de esperança. Encha a nossa alma de esperança, como fizeste com Davi, Senhor. Que a gente possamos nos assegurar naquilo que Tu és, que Tu faz, que Tu fala, Senhor. Que a base de sustentação seja o Senhor, nossa rocha maior. Deus, em nome de Jesus, que já levantemos dessa oração, Senhor, crendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Crendo que quando nós elevamos os olhos para os montes, a gente é tomado de certeza que o nosso socorro vem do Senhor. Oh Deus, obrigado por esse momento de oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, estamos buscando esperança em Deus. Estamos buscando paz em Deus. É momento da gente trabalhar nossa espiritualidade, é momento da gente refletir, tanto na nossa vida, no cotidiano,
como a vida que a gente tem levado diante do Senhor. Vamos colocar tudo que temos e tudo que somos diante de Deus. Vamos fazer isso. Eu quero convidar você para meditar na palavra de Deus. Você que está chegando agora, eu quero repetir, nós não estamos em condições de fazer uma transmissão de culto com instrumentos, com ministério de louvor, dentro da igreja, porque o decreto estadual e o decreto municipal, aliando-se ao decreto estadual, ele prevê a suspensão de quaisquer reuniões. Então, por isso aqui, numa atitude de cautela, de sabedoria também, estou eu aqui sozinho, agora, claro, né, com vocês aí, para esse tempo de culto, de celebração a Deus, tá bom? É o que a gente pode oferecer. Eu peço a você que não entre e saia, fique com a gente até o final. Eu tenho certeza que o Senhor falará ao seu coração. Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Estou falando do Novo Testamento, claro, livro de Atos, capítulo 27, verso de número 20. Vamos lá, abra sua Bíblia, acesse a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, o verso é o 20. Palavra de Deus para as nossas vidas diz assim: E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda esperança de salvamento. Vamos ler mais uma vez? E não aparecendo, já havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós grande tempestade, dissipou, desapareceu toda a nossa esperança de salvamento. Meus irmãos, vamos para o contexto do texto que nós acabamos de ler. Depois de 2 anos preso em Cesareia, depois de 2 anos preso por amor ao Evangelho, Paulo, acompanhado de Lucas, que é o autor de Atos, eles zarpam rumo a Roma para ser julgado pelo imperador romano. Paulo, ele sai de Cesareia rumo a Roma para ser julgado. Ele, Paulo. Lucas não seria julgado. Lucas era apenas um companheiro de Paulo na viagem. Paulo era o prisioneiro. Paulo era o acusado de crimes, mas não havia nenhum crime. O crime de Paulo é amar Jesus e pregar a sua santa palavra. Lucas era um acompanhante. Queridos irmãos, e Lucas nos afirma que para essa viagem havia um total de 276 pessoas a bordo do navio. 276 pessoas. A maioria desses passageiros, a maioria dessas pessoas nesse navio eram prisioneiros romanos que seguiam para Roma ou para serem julgados, ou para serem transferidos de prisão, ou então eram pessoas condenadas já à morte. No caso de Paulo, repito, ele estava indo para ser julgado. Irmãos, o texto base da nossa meditação, o texto base da nossa reflexão, trata de uma viagem. Trata da viagem de Paulo a Roma, o que nós poderíamos chamar da 4ª viagem missionária do apóstolo Paulo. Queridos, muitos historiadores, muitos filósofos, muitos pensadores
eles comparam a vida a uma grande viagem. Uma viagem. A vida como uma viagem. E se a vida é uma viagem, eu quero perguntar a você: como está a sua viagem da vida? Como está? Meus irmãos, a viagem da vida de alguns é mais tranquila. A viagem da vida de outros, ela é uma viagem com alguns percalços, alguns incômodos. E a viagem da vida de outros resume-se em uma verdadeira batalha. Gente que na infância, na adolescência, na fase adulta, ou até mesmo na fase da velhice, vive em todos esses momentos sérios desafios. São enfermidades, são problemas financeiros, em outro momento são as decepções humanas. Querido, se a vida pode ser comparada a uma viagem, em que tipo de vida, de viagem você se enquadra? Como está a sua viagem da vida? Você é alguém que pode dizer: pastor, graças a Deus, a minha vida foi uma vida sim de problemas, mas eu posso considerar que a viagem da minha vida é tranquila. Alguém vai dizer: pastor, não, a minha se apresentaram muitos percalços, muitas dificuldades, muitas lutas. Mas há algumas pessoas que poderão dizer: pastor, a viagem da minha vida se resume sim a uma grande batalha. Muitos traumas, muitas tragédias, muitas dificuldades. E você vai dizer: a viagem da minha vida pode ser comparada à viagem do apóstolo Paulo rumo a Roma. Uma viagem marcada de muitas tempestades, de muitos ventos contrários. Bem, meu querido, eu quero dizer para você que o Deus que sustentou Paulo em uma viagem tão turbulenta é o Deus que vai sustentar você na viagem da vida. Meus irmãos, a viagem de Paulo rumo a Roma foi muito sofrível, muito sofrível. Navegaram pelo mar Mediterrâneo, próximo do inverno, o que não era algo, eu diria que, aconselhável para aquele momento. Não era aconselhável viajar pelo mar Mediterrâneo próximo do inverno, mas eles fizeram isso. Por isso enfrentaram fortes ventos e muitas tempestades. Diante do impacto das ondas no navio, a estrutura do navio ficou comprometida, ao ponto deles ficarem à deriva. Gente, o que é um barco à deriva em um mar revolto? É uma coisa absurda, é algo que amedronta o mais corajoso dos homens. Imagine um barco sem direção, sem estabilidade, sendo jogado de um lado para o outro, algo terrível. Eles enfrentaram tudo isso. Diante da iminência de uma tragédia. Por quê? Barco à deriva, barco danificado, tempestades, ventos contrários. Diante de tudo isso, Lucas, uma testemunha ocular, já que era companheiro de Paulo nessa viagem. Olha o que Lucas nos diz. Verso que nós lemos, Atos capítulo 27, verso 20. E não aparecendo, havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, uma completa escuridão. Sim, além de tudo que eu já falei, completa escuridão. Caindo sobre nós grande tempestade,
dissipou-se, desapareceu, fugiu de nós toda a esperança de nos salvarmos. Queridos, esse povo, diante de tanta coisa, diante de ventos fortes, contrários, diante de um mar em fúria, frio congelante, embarcação fragilizada, total escuridão, diante de tudo isso, diante da iminência desse barco, ele naufragar, ele acertar um rochedo, sofrer um impacto de rochas ali próximo. Queridos, diante de tudo isso, e não sem razão, porque de fato há motivos, Lucas, ele declara, desapareceu toda a nossa esperança de nos salvarmos. Desapareceu toda a nossa esperança, fugiu de nós toda a esperança de um salvamento. Nós já estávamos entregues à tragédia, à morte. Que coisa terrível! 275 pessoas. 275 pessoas desesperançadas. Quase toda aquele grupo de pessoas sem esperança nenhuma já. Meu Deus. Eu quero perguntar para você, como está o seu nível de esperança nesses dias? Como está o seu nível de esperança? O nível de esperança dessa tripulação, desses passageiros, dessas pessoas que estavam nesse navio com Paulo, o nível era 0. Lucas, ele é claro, não havia esperança, desapareceu a nossa esperança de salvamento, não havia em nós esperança de nos salvarmos mais. Mas você, como está o seu nível de esperança? Sim, a realidade daquela viagem, a realidade daquela embarcação, a realidade daquelas pessoas que estavam naquele navio, sim, era difícil, era trágica. A nossa também não é fácil. A nossa realidade também é difícil. E eu volto a perguntar, como está o seu nível de esperança? Como está o seu nível de esperança? Pastor, meu nível de esperança está lá embaixo. Pastor, meu nível de esperança está médio, está equilibrado. Pastor, eu, mesmo diante de tudo isso, meu nível de esperança é alto. Eu confio no Deus de Paulo. Meus irmãos, o mundo vive mergulhado em desesperança. O mundo vive mergulhado em desesperança por conta dos altos níveis de maldade, de violência, de abusos. O número de desempregados aumenta. O número de desempregados se eleva, são hoje quase 14 milhões de desempregados no Brasil. Meus irmãos, elevados níveis de pobreza, muitas mortes, só mortes causadas pelo coronavírus no nosso país são mais de 250 mil pessoas. Uma pandemia mundial com as suas muitas consequências trágicas, além das tragédias que a gente já vivia antes. Meu Deus, diante de tudo isso, a nossa esperança fica ameaçada. Diante de tudo isso, a esperança do adolescente fica ameaçada. Diante de tudo isso, a esperança do marido, da esposa. Diante de tudo isso, a esperança do idoso. A gente está rodeado de ameaças, de circunstâncias
que ameaçam a nossa esperança. Meu Deus. Agora, as pessoas mais atentas poderão ter percebido um suposto erro que eu cometi aqui. Porque primeiro eu afirmei que no navio havia 276 pessoas. Depois eu disse que 275 pessoas foram tomadas de desesperança. Aí você pergunta, pastor, mas espera aí. Havia 276 pessoas ou havia 275 pessoas? Havia 276 pessoas. Só que 275 eram pessoas desesperançadas, porque havia uma pessoa. Havia uma pessoa cheia de esperança. Havia uma pessoa cheia de esperança. É por isso que eu não disse que, olha meus irmãos, todos estavam sem esperança. Um total de 276 pessoas sem esperança. Por isso que eu falei 275, porque havia uma pessoa cheia de esperança. E quem é essa pessoa, pastor? Essa pessoa é o grande profeta do Novo Testamento. Eu estou falando do apóstolo Paulo, que mesmo diante de total escuridão, mesmo diante de um navio à deriva, mesmo diante de um navio fragilizado, mesmo diante de um frio congelante, mesmo diante, meu Deus, mesmo diante de chuva, de tempestade, Paulo estava cheio de esperança, cheio de esperança. Muita esperança, mesmo diante de circunstâncias tão adversas. Como pode isso, né? Eu me lembro do que o escritor aos Hebreus, se não me falha a memória, ou Paulo em Romanos, ou é Hebreus, acredito que seja Romanos. Paulo aos Romanos vai dizer assim, olha, Abraão esperou contra a esperança. O que é isso? Abraão sabia que as circunstâncias eram desfavoráveis para que ele viesse ter um filho. Ele velho, a esposa velha, e a esposa, além de velha, estéril. Mas a Bíblia diz que Abraão esperou contra a esperança. Meu Deus. Acreditar mesmo diante das circunstâncias mais desfavoráveis. Abraão fez isso e Paulo também fez isso. Que bênção! Que bênção! Isso é a verdadeira fé. Isso é a verdadeira fé. É alguém ser tomado de atitude, de esperança, ou de alegria, ou de fé, mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis. A minha oração é que isso aconteça com você. A minha oração é que isso tome conta do seu coração. Que você seja tomado de esperança mesmo diante das circunstâncias desfavoráveis que a gente vive. Meu Deus, diante de tamanho desespero, e não sem razão, quem não ficaria? Eu ficaria muito mais, que nem nadar eu sei. Eu tenho medo de água. Até para tomar banho. Estou brincando, meus irmãos. Diante de tamanho desespero, Paulo tem palavras e tem atitudes de esperança que nos inspiram. Palavras de esperança, atitudes de esperança. Que bênção. Primeiro, Paulo confiava na palavra de Deus. Versos 22 a 25, diz assim: mas agora vos admoesto, aqui tenhais ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo. E ele me disse, o anjo de Deus, Paulo, não temas, não tenha medo, importa que seja apresentado a César
E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, Paulo está dizendo, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim foi dito. Paulo acreditava na palavra de Deus. Paulo acreditava na Bíblia Sagrada, que naquele tempo só era o Antigo Testamento. Paulo acreditava na palavra de Deus. É muito interessante que o anjo vai dizer, Paulo, importa que você chegue a Roma, importa que você seja apresentado em Roma. Deus tem um propósito, Paulo, para que você chegue em Roma. E por conta, Paulo, dos propósitos de Deus e por conta da tua fidelidade, Deus vai salvar as pessoas que estão contigo nesse navio. Meu Deus, olha o que Deus está fazendo através de Paulo. Deus está salvando vidas por conta do propósito de Deus na vida de Paulo, mas por conta da fidelidade de Paulo. Que bênção. Eu me lembro de Jonas, não é? A infidelidade de Jonas colocou a vida de pessoas em risco. A fidelidade de Paulo salvou pessoas. Irmãos, Paulo vai dizer, olha, gente, o anjo de Deus me apareceu e me garantiu que a gente vai chegar em Roma. E eu creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. Eu creio na palavra de Deus. O fundamento da esperança de Paulo era a palavra de Deus. O Deus que não pode mentir. O Deus que não pode mentir. É a palavra de Paulo a Tito. O Deus que não pode mentir prometeu. O Deus que vela para que a sua palavra cumpra prometeu. Então, irmãos, que a base da nossa esperança seja também a palavra de Deus. Que a gente venha se agarrar nas verdades bíblicas, naquilo que Deus disse. Ah, mas os especialistas falaram isso, fulano de tal preveu não sei o quê, olha, o mundo está falando tal coisa. Eu fico com a palavra de Deus. É verdade que hoje a gente não tem essas experiências de um anjo que chega e fala e nos garante alguma coisa. É verdade, essas experiências são raríssimas, mas a gente tem a palavra de Deus através da Bíblia. Glória a Deus. Meus irmãos, nem sozinho numa live eu consigo me aquietar. Eu me animo mesmo, me empolgo, porque são verdades de Deus que nos colocam para cima. Segundo lugar, fundamentos aqui da esperança de Paulo. Confiança na palavra de Deus, mas Paulo também acreditava no poder da união humana. Repito, Paulo acreditava no poder da união humana. Verso 30 e 31. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, não poderão salvar-se. O que Paulo está dizendo, olha, a condição para a salvação de todos nós é ficarmos dentro do navio. Se vocês saírem do navio, vocês não poderão se salvar. A condição de salvação é ficarmos juntos. É ficarmos juntos. Dentro do navio, juntos. Irmãos, diante de tanta desesperança, diante de tanto desânimo, de tanta fraqueza,
Nós nos fortalecemos juntos. É alguém com a palavra de Deus, é alguém com um conselho, é alguém oferecendo companhia, é alguém orando. Paulo, ele nos ensina que o nosso nível de esperança pode elevar-se. Paulo ensina que juntos, encorajando uns aos outros, é o caminho para uma vida esperançosa. Não é sozinho, não é isolado, não é querendo pular do navio, mas juntos. A palavra de Deus se cumpriu. O navio onde Paulo estava com aquelas 275 pessoas foi dar numa ilha chamada Malta e todos foram salvos. Posteriormente, uma nova embarcação os conduziram a Roma. A palavra de Deus se cumpriu. Sabe o que eu tiro também de lição para tudo isso que a gente já ouviu aqui? A igreja, ela deve ser promotora de esperança. Paulo foi promotor de esperança naquele seu mundo, naquele seu navio de homens tomados de desesperança. Paulo foi instrumento de esperança. A minha oração é que a igreja, você, discípulo de Jesus, seja instrumento de esperança, através de palavras de esperança, não palavras de pessimismo, de negativismo, palavras desanimadoras, não, palavras de esperança. Que você seja um promotor de esperança, filho de Deus, que você seja um promotor de esperança, discípulo de Jesus, que você seja a encarnação da esperança de Deus. Que você seja promotor de esperança através de palavras, mas também de atitudes. Que a gente leve esperança onde não há. Que a igreja seja esse instrumento de esperança em um mundo desesperançado. Eu quero encerrar essa transmissão com uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes. Pastor Hernandes Dias Lopes, refletindo sobre esse mesmo texto, ele diz: a tempestade pode arrancar o leme das nossas mãos e o navio pode estar fora do nosso controle, mas não fora do controle de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos aguardar os decretos para ver a possibilidade das nossas reuniões presenciais voltarem, tá bom? Enquanto isso, vamos orar uns pelos outros. Foi muito bom estar com você. Vamos orar mais uma vez. Que o seu coração seja tomado de esperança. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, eu oro, Senhor. Eu oro para que o coração deste meu irmão, desta minha irmã, seja tomado de esperança com base na Tua palavra, com base no Teu caráter, com base, Senhor, na nossa comunhão. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero despedir com a bênção apostólica. Quero despedir com a bênção de Deus sobre a sua vida. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão do Espírito, seja com todo o povo de Deus, o povo de Deus cheio de esperança, e todos digam amém. Deus abençoe a sua vida. Obrigado a você que esteve com a gente. Deus abençoe.